Bom dia, meus queridos alunos! Estamos aqui nos reencontrando novamente, agora para a gente falar e comentar sobre os conteúdos e as atividades desta semana número 3, então agora do nosso PET, volume 3. Vamos então agora iniciar aqui os trabalhos e os estudos dessa semana número 3. O eixo temático dessa semana, pessoal: mutações no mundo natural e as transformações do mundo rural. O tópico dessa semana número 3, pessoal: as novas territorialidades no campo, as relações sociedade e natureza em questão, quadrilátero ferrífero, domínios da natureza e políticas ambientais. As habilidades aí que vocês vão estar adquirindo com os estudos dessa semana: reconhecer os domínios de natureza que compõem o território brasileiro, avaliando a interferência humana na exploração de seus recursos. Interpretar texto, mapas, gráficos que tratam da indústria extrativa mineral brasileira, segundo sua localização, empresas e contribuição no PIB. Compreender a participação das multinacionais no campo e seu papel nas exportações brasileiras. Os conteúdos relacionados aí dessa semana, pessoal, serão os recursos minerais, tipos de minério, quadrilátero ferrífero, grande projeto Carajás, multinacionais e exportação do minério. Então, todos esses aqui serão os conteúdos relacionados desta semana. A interdisciplinaridade aí, pessoal, tão importante aí para vocês estarem relacionando aí os conteúdos dessa semana, serão: o trabalho com habilidade favorecerá o desenvolvimento da competência específica da área de ciências humanas da BNCC 3. Então vocês terão aí todos esses conteúdos relacionados à área de ciências humanas, pessoal. Contextualizar, analisar e avaliar criticamente as relações das sociedades com a natureza e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de soluções que respeitem e promovam a consciência e a ética socioambiental, e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global. Então vocês vão estar contextualizando aí todos esses assuntos aqui, pessoal, relacionados a essa interdisciplinaridade toda aí que vocês estarão adquirindo, com essas habilidades aí que vocês vão estar tendo durante essa semana número 3 do nosso PET volume 3. O tema dessa semana será então, pessoal, Minas dos Minérios. A duração aí será 1h40, ou seja, 2 horas aulas, tão importante aí para vocês estarem adquirindo com a realização das atividades dessa semana, e assim vocês terem a carga horária exigida e terem um ano letivo positivo. Então, pessoal, fique por dentro dos conceitos. Os recursos minerais existentes em nosso estado e em todo o território nacional percorrem pelo mundo através das grandes exportações realizadas desde o período colonial. Então, pessoal, todos os recursos minerais existentes, não só aqui no nosso estado de Minas Gerais, mas como também essa grande abundância de minérios em todo o nosso território nacional, no nosso Brasil, percorrem toda essa riqueza mineral
os quatro cantos aí do nosso planeta, né, do mundo, por conta das exportações de tudo que a gente extrai aqui, toda essa matéria-prima que a gente retira do nosso solo, dos minerais aí, é exportada aí para todo o território mundial, né? Desde o período colonial, ou seja, desde quando os portugueses chegaram aqui no território brasileiro. Grandes quantidades foram e são extraídas do Brasil. Alguns exemplos aqui, pessoal: bauxita, estanho, manganês, diamantes, ouro, prata, ferro e tantos outros têm deixado um grande rastro de degradação ambiental gerada pelo manejo indevido dos minerais. Então a gente tem essa grande quantidade aí, igual foi dado o exemplo aí, por exemplo, de ouro, manganês, né, ferro, desses minérios aí é uma grande quantidade extraída aqui do nosso solo, principalmente historicamente do nosso estado de Minas Gerais aí e de todo o território brasileiro. Uma grande quantidade desses minérios é extraída, né? Só que não tem um manejo adequado, né? Não tem uma sustentabilidade nessa atividade de extração dos minérios, né? E qual será a consequência de tudo isso? Sem essa gestão ambiental, sem essa preservação e sem essa conscientização durante essa atividade de extração mineral. Então, é a nossa degradação ambiental, né? Que tem gerado aí inúmeros e vários impactos, né, ao nosso meio ambiente durante as ações aí dessa atividade de extração mineral, né, pessoal? Então, o extrativismo mineral é um grande degradador ambiental do nosso território brasileiro, né? É um dos que mais geram impactos ao nosso meio ambiente. Infelizmente, né, pessoal, porque gera tanta riqueza, né, consegue gerar tanto dinheiro assim que pode ser investido em várias áreas que a gente tem no nosso país aí, de educação, saúde, né? Então gera tanta riqueza para a gente, mas infelizmente essa riqueza que está sendo gerada, estamos pagando um preço caro com isso, e esse preço seria nosso meio ambiente, né? Estamos aí degradando, impactando, trazendo vários danos ambientais cada vez maiores, né, com o decorrer do tempo, nessa atividade de extração mineral, infelizmente. A abundância desses recursos no país está diretamente ligada à estrutura geológica de escudos cristalinos formados no pré-cambriano, o que dá ao Brasil o sexto lugar na produção. Então, pessoal, historicamente aí, a gente tem essa formação dessa estrutura geológica nossa, do nosso território brasileiro, que favoreceu a formação aí de toda essa riqueza mineral que a gente tem no nosso território, né? Levando aí o nosso país ao sexto lugar na produção de minérios, né? Por conta então dessa formação geológica que a gente tem no solo aí do nosso território brasileiro. Os minerais são explorados comercialmente e as jazidas minerais são grandes volumes de minérios existentes nas rochas e subsolo da superfície terrestre. A maioria tem origem inorgânica e possui composição química definida. Então a gente tem as chamadas jazidas minerais, né, que são essas áreas de grandes volumes aí de minério, né, onde a gente, são áreas, né, regiões onde a gente encontra uma grande quantidade de minério, então chamadas aí de jazidas minerais, né, que são encontradas aí nas rochas, né, e subsolo da superfície terrestre, né, igual foi falado, na sua maioria composta de origem inorgânica, ou seja, não tem o carbono, né, para quem está estudando química, né, substâncias inorgânicas é que não tem o carbono na sua composição química. A atividade mineradora provoca mudanças significativas na sociedade, um verdadeiro embate encontrado na extração em grande escala e na preservação do meio ambiente. Relações políticas e econômicas sociais são elementos consideráveis no desenvolvimento comercial do minério na atualidade.
E é necessário buscar um modelo de mineração que equalize com a manutenção dos recursos minerais. Então a gente tem essas atividades das mineradoras, né? Que, vamos dizer assim, traz um embate aí muito contraditório, né? Nessa grande extração em escala, né? Em grande quantidade aí, extraindo os nossos recursos minerais e esse conflito de estar gerando toda essa riqueza nossa com essa atividade de mineração, mas sempre buscando a sustentabilidade, né, pessoal? Preservando os nossos recursos naturais, o nosso meio ambiente, né? Então que a gente possa ter essa manutenção, essa conscientização e essa preservação dessa também riqueza de todos esses recursos naturais sem degradar o nosso meio ambiente. Considerando suas propriedades físicas e químicas, os minerais se dividem em metálicos e não metálicos. A extração serve de matéria-prima para os minérios que têm expressivo valor comercial e movimenta de forma significativa nossa economia. Então a gente tem aqui uma classificação dos minerais de metálicos e não metálicos e reforçando novamente, né, essa extração da matéria-prima dos minérios, né, que tem representa de forma significativa aí a questão econômica do nosso país, né? Vamos dizer assim que lá no PIB, nosso produto interno bruto, o extrativismo, né? Essa extração da matéria-prima dos minérios, né? Representa uma quantidade muito grande lá no nosso capital, né? No nosso PIB, em tudo que é produzido aí no nosso país. Tem uma parcela muito grande aí o extrativismo nessa porcentagem na geração das riquezas aí de todo o território brasileiro. Podemos destacar na produção brasileira o ferro. Então temos o ferro aí, um dos grandes minérios aí, como um dos que são extraídos em maior quantidade no nosso território, né? Tal produto nos coloca como um dos principais produtores no cenário mundial. Então o ferro vamos dizer assim, seria o minério que puxa o carro, né? Vamos dizer dessa forma. Ele é o que leva o Brasil principalmente a ser um dos grandes produtores aí no cenário mundial dessa questão do extrativismo, né? Temos aí o conhecido quadrilátero ferrífero, que fica aqui em Minas Gerais, pessoal. Ali na região perto de BH, Ipatinga, onde a gente se encontra ali uma região, uma jazida mineral muito grande, né, com a riqueza de minérios enorme. Região mineira responsável pela liderança na produção do minério de ferro. Então, a gente tem aqui no por isso quadrilátero ferrífero, né, que é uma região aqui em Minas, aonde a gente tem a liderança, né, nessa produção de ferro por conta dessa jazida que se encontra ali. Aproximadamente 60% e também que é aproximadamente 60%, vamos dizer assim, de toda a produção brasileira vem lá do quadrilátero ferrífero do minério ferro. Também o manganês e o ouro. Também a gente tem ali nessa região o manganês e o ouro. Tornou-se o maior parque siderúrgico nacional. Então o quadrilátero ferrífero, pessoal, se tornou o maior parque siderúrgico nacional. Ou seja, as siderúrgicas, pessoal, já está no setor secundário, né? Vamos dizer assim. Onde a gente tem a transformação já dessas matérias-primas, né? Então por isso ali um parque siderúrgico muito grande, né? Porque é interessante a gente colocar as siderúrgicas nessas empresas aí, essas indústrias de transformação da matéria-prima de minérios, como por exemplo o ferro, perto dessas regiões, dessas jazidas, né? Por questões econômicas, diminuir o transporte e assim a gente ter um maior lucro durante a produção. A produção desenvolvida na área abastece tanto o mercado interno quanto o internacional. Então a gente tem essa produção aí nessa região, suprindo a necessidade tanto do nosso mercado brasileiro quanto também do mercado aí
internacional, né? Mundial. Destaque-se na produção nacional o ferro gusa, forma impura do ferro, produzida em alto forno com a mistura de vários minerais, fundida em blocos chamados de lingotes. Sua produção é voltada para atender atividades do setor siderúrgico na produção principalmente do aço. Então a gente tem esse tipo de ferro, o gusa, né? Muito importante, principalmente na produção, igual foi falado aí, do aço, que é um componente aí que a gente utiliza em várias bens e materiais que a gente consome, né? Como por exemplo carros, eletrodomésticos, né? Na construção civil, entre outros. Projetos Carajás, área com grande depósito de minério de ferro do mundo, e também manganês, ouro, cobre, níquel e outros minerais em menor proporção. Então a gente tem aí na região de Carajás, que fica lá no Pará, região norte do nosso território brasileiro, demonstrando mais uma vez essa grande quantidade de minério que a gente tem em todo o nosso território. Então lá na região de Carajás a gente tem essas grandes quantidades aqui, igual foi relatado: manganês, ouro, cobre, níquel, de minerais que ali são extraídos. Foi criada na década de 70 e é considerada mundialmente líder na concentração dos minerais metálicos. Então, como a gente falou um pouco anteriormente, temos dois tipos de minerais, os metálicos e os não metálicos. E lá na região de Carajás a gente tem uma grande concentração desses minerais metálicos, com o objetivo de integrar a região da Amazônia, a importantes corredores de exportação do produto. Um grande potencial de produção foi desenvolvido através de uma infraestrutura de instalação para o escoamento da produção. O projeto tem a participação de empresas nacionais e estrangeiras. Então, essa região de Carajás, lá onde é extraída toda essa quantidade de minérios, né, tem um objetivo também de estar integrando aí essa região amazônica, né, onde a gente tem todo esse produto extraído, né, escoado em várias partes dessa região para a produção, né? E aí a gente tem um projeto, a gente tem nesse projeto aí participações tanto de empresas nacionais e internacionais nessa maior integração também da região amazônica, muito principalmente nessa área do extrativismo mineral, ligado principalmente aqui no projeto Carajás, que fica lá na região do Pará. Pessoal, para aprender um pouco mais sobre os conteúdos dessa semana número 3, assistam aqui esse vídeo que foi orientado para ajudar vocês tanto a compreender os conteúdos dessa semana, como para a gente também realizar as atividades que a gente vai estar comentando e falando na próxima videoaula daqui a pouquinho. Desculpe por enquanto as falhas do professor aqui. Já já nos encontramos novamente. Até daqui a pouco e tchau, tchau!